Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: Não chores. Aqui nós temos então um versículo que se encontra, que faz parte da passagem da ressurreição do filho da viúva de Naim. E o evangelista aqui nos descreve então o momento em que Jesus se encontra com essa viúva que acreditava ter perdido ali o seu único filho. E para como início da nossa compreensão dessa passagem, nós gostaríamos de olhar de uma forma mais específica, mais particular, então, para essa viúva. O que representa a viúva? Como nós podemos entender a viúva num sentido mais do que o literal de uma mulher cujo marido desencarnou? E para essa compreensão, então, desse símbolo, do que significa viúva, nós vamos voltar lá no primeiro livro mosaico, na Gênese, em que nós temos ali Adão e Eva. Eva representando ali sentimento e Adão representando a razão. A viúva, então, seria o sentimento destituído da razão pelos mais diferentes motivos. Então, nesse versículo que a gente está observando hoje, nós podemos entender Jesus não apenas encontrando com uma viúva, mas também nós podemos ver aqui Jesus se encontrando com indivíduos que, pelas mais diferentes razões, se encontram com o seu sentimento em desequilíbrio ali. Por alguma razão, eles abriram mão da razão ou não estão conseguindo fazer o uso pleno da sua razão. E aí a gente vai ter 3 movimentos descritos pelo evangelista da parte de Jesus. O primeiro dele, que a gente vê em diversas passagens do evangelho, é Jesus vendo aquela mulher, vendo aquele determinado indivíduo ali numa situação difícil, numa circunstância em que o seu sentimento se encontra ali bastante debilitado. Então Jesus, o olhar de Jesus vê aquela mulher, ela se sente vista por alguém, olhada por aquele olhar de Jesus que tem muito a nos ensinar, porque ele traz consigo a bondade, a misericórdia, o amor. Então essa mulher, ela se sente acolhida por aquele olhar, por um olhar que vai muito além das aparências, que olha muito mais do que as superfícies, um olhar que não se afasta do indivíduo porque ele está passando por alguma dificuldade, um olhar que acolhe, um olhar que vê mais do que em Zaqueu do que um publicano, um cobrador de impostos, vê ali um coração em potencial, um olhar que soube ver em Saulo, mais do que o perseguidor dos cristãos, o seu vaso escolhido. Então é um olhar muito mais profundo do que as aparências, é um olhar que busca encontrar em nós e em cada indivíduo o melhor que nós temos a oferecer. Um olhar que se volta para toda a potencialidade que se encontra em nós enquanto centelha divina, enquanto filhos de Deus, por Ele muito amados. Então esse foi o olhar com aquela mulher, com o qual essa mulher se encontrou naquele dado momento de dificuldade. E esse olhar é o que nós devemos buscar praticar no nosso dia a dia também, para quando nós nos encontrarmos com alguém que se encontra em alguma dificuldade, que nós devemos ter também para conosco mesmo quando passamos por situações difíceis do nosso dia a dia. Esse olhar de Jesus, tão particular e tão singular, carregado de tanta misericórdia e de tanto amor. E um segundo movimento também aqui de Jesus que nós temos é que daquela mulher ele se compadece, ou seja, ele não apenas vê, como dela se compadece, sente junto, sente por ela compaixão, simpatia. É um olhar destituído ali dos julgamentos, que num primeiro instante ele jamais busca julgar o comportamento daquela pessoa que se encontra em desequilíbrio, mas acolher. É um olhar que vai ver a situação não com o seu olhar, mas com o olhar do indivíduo que está passando por aquele momento difícil.
E um outro exercício que a gente pode fazer, então, olhando para esses dois elementos primeiros aqui, Jesus vendo e dela se compadecendo, é aproximar essa passagem de uma outra passagem também do Evangelho, a passagem do bom samaritano. Jesus, quando questionado após expor ali o seu grande mandamento, um mandamento de amor, ele é questionado sobre quem seria o próximo. E aí ele vai explicar ali, através da parábola do bom samaritano, quem é o próximo. E nessa passagem, a gente vê justamente ali Jesus explicando a passagem, né? E falando que os indivíduos ali presentes, o levita, o sacerdote, o bom samaritano, eles olharam para aquela pessoa que estava ali caída ao chão. Mas o olhar do samaritano foi diferente do olhar do sacerdote, do levita. E o segundo movimento ali, porque aquele bom samaritano, ele é tocado de íntima compaixão. Então, ele não só vê, como sente a situação daquele indivíduo de uma maneira diferente. Então, se na passagem do bom samaritano nós temos ali Jesus explicando o nosso comportamento, sobre quem seria o próximo, sobre como nós deveríamos nos portar frente ao nosso irmão em sofrimento, aqui nós temos nessa passagem do filho da viúva de Naim, Jesus vivenciando o seu exemplo ali do bom samaritano, Jesus dando vida às suas palavras, Jesus nos mostrando que ele não apenas falava alguma coisa, mas que ele vivenciava aquilo que ele também ensinava. Então nós temos esses dois movimentos que se assemelham muito à passagem do bom samaritano aqui sendo vivenciados por Jesus nesse versículo de Lucas. E o terceiro movimento que Jesus faz aqui, ele vai só depois então de ver, de se aproximar, de acolher aquela mulher, ele vai dizer algo a ela. Ele vai aconselhar ela a alguma coisa. Ele vai dizer a ela, não chores. E aí, mais do que a gente não pode imaginar ali Jesus sendo duro com alguém que estava passando por uma situação de dificuldade, né? Com esse olhar que a gente citou de misericórdia, mas alguém que está ali buscando oferecer uma alternativa, algo diferente, algo que pudesse auxiliar aquele indivíduo. E quando ele fala não chores, aqui a gente pode entender um convite à renovação do pensamento daquela mulher, e como a gente já mencionou, desse símbolo, né, do sentimento ali que não está conseguindo acessar a sua razão, é um convite então para que ela restabeleça o seu equilíbrio, para que ela retorne à esperança, para que ela não desanime. É um convite à renovação, esse não chores do Mestre. É um convite para que as lágrimas ali não impeçam aquele indivíduo de ver a situação sobre uma outra perspectiva. É para que aquele indivíduo renove então o seu olhar sobre a sua situação, se veja ali enquanto um espírito imortal, se veja ali como um espírito muito amado por Deus. Então, um convite à renovação, aqui é feito por Jesus através do não chores, e não como a gente poderia ver muitas vezes, como nós mesmos fazemos, né? Uma repreensão ao indivíduo que está passando por uma situação de dificuldade, querendo ali dizer que o seu problema não é nada, né? Muito pelo contrário, Jesus ali está oferecendo uma alternativa de posicionamento, um convite à renovação da esperança daquele indivíduo. Então, meus amigos, ficam aqui alguns breves comentários a respeito dessa passagem e fica para nós a presença marcante do Mestre, nos convidando então a uma renovação do nosso comportamento para com o outro e para conosco quando nos encontramos em alguma situação de dificuldade do nosso sentimento, para que a gente volte à razão, volte ao equilíbrio. Muito obrigada.